Para mais uma live hoje, 4 horas. Vamos ver se tudo ok hoje, né? A internet permite e a gente consiga fazer uma live tranquila e bater um papo. Hoje a gente vai trazer aqui a Heloísa Abraão, daqui a pouco ela vai entrar aí, ela é do Arra Studio, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, os moldes e tudo mais, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Então, o pessoal tá entrando. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí. Mais uma live aí hoje pra gente conversar. Espero que vocês estejam gostando e falar para vocês que as anteriores, a de ontem, daqui a pouco da Cris acabou de entrar aqui, da Cris daqui a pouco eu vou subir lá no YouTube, tá bom? Oi Cris, tudo bem? Obrigado. E aí daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube para vocês reverem como as outras estão lá, tá bom? Boa tarde, já estou acostumado, isso é legal. Bacana. A gente está tentando fazer, a Heloísa já entrou, vou chamar ela aqui, já deu um oi. Tá? Vamos iniciar o bate-papo aqui hoje. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Deixa eu só buscar o. Pronto. E todos sejam bem-vindos aí. Mais uma tarde a gente conversar um pouquinho sobre cerâmica. Oi, Elô! Oi, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tudo ok? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, tá jóia. Ah, então Então tá. beleza. Vamos embora, porque como o Instagram ultimamente tá bem tumultuado, com bastante live e tudo mais, tem vezes que a gente tem umas dificuldades técnicas, mas aí o pessoal, se acontecer alguma coisa, a gente volta aqui de novo, tá? Vamos dar Tá tudo certo ok. aí, a gente consegue conversar, tá? Para começar, o pessoal tá entrando aí, daqui a pouco já tem mais gente, mas queria te agradecer, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí, de poder falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho, sobre sua produção, seus moldes e tudo mais. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Ah, muito legal. E, pessoal, o pessoal que está entrando aí é assim, a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre o trabalho da Elo, para quem não conhece, depois que estiver entrando, tiver a oportunidade, entra lá no Instagram dela, mas muita gente aí conhece, segue o trabalho dela e vê principalmente os modos que ela desenvolve aí, que ela está fazendo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Daí depois, no final, mais para frente, a gente abre para as perguntas, tá? Porque ontem, como tinha muita gente, aí vai vendo muita pergunta, eu não consigo nem acompanhar as perguntas aqui. Mas aí a gente faz depois um pouquinho das perguntas, tá? Tá chegando bastante gente, mas a gente já pode começar aí. A minha Oi, mãe, filha, te né? amo. Oi, mãe. Te amo. Tá certo aí, ó. Trazendo espectadores. O meu volume tá bem mais alto que o da Heloísa, é porque eu falo alto mesmo, gente. Eu não tenho nem como controlar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o volume durante a chamada. Eu diminuí o meu volume aqui. Não sei se diminuiu para Não, vocês, vou tentar falar pra mais mim baixo. tá ótimo. O seu tá um pouco baixo mesmo para mim, mas tudo bem. Deixa eu colocar um fone aqui. Cadê? Eu trouxe. Ah, tá aqui. Ah, é que tava baixo aqui. Vê se melhorou agora. Tá melhor o volume? Um foninho aqui, deixa eu ver. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá melhor o meu Ah, volume? agora tá. Eu tô com fone aqui, agora tá bem melhor. É, fica mais limpa a Deixa eu voz com o fone. exatamente. Agora eu consigo falar até mais baixo. Mas é isso aí. Vamos lá. Elo, eu te conheci, eu acho que foi o ano passado, né, que a gente se conheceu, né? Foi quando você Foi. começou a fazer os mods. Foi, né? Te mandei uma Foi, você foi mensagem. o meu Gente, primeiro isso. foi. Eu vou falar rapidamente como é que foi que eu conheci a Elo. Foi assim. Entrando acho que foi no Facebook, eu vi uma postagem que ela tinha feito de uns mods que ela estava fabricando de MDF. Eu já tinha visto muitos desses mods nos Estados Unidos, na Argentina, acho que foi a Argentina mesmo que eu vi, e nunca tinha visto nada aqui no Brasil. Ah, minto, a Casa do Ceramista na época acho que estava vendendo alguma coisa também parecida. Aí eu vi a Elo com os mods, e outros alunos alunos que eu dava aula na Magda e todos os lugares, começaram assim,
nossa, César, você viu esses moldes? Você viu esses moldes? Que legal, você acha que coisa assim? Aí o pessoal ficou sempre assim, mas será que, ficava nessa dúvida, mas será que ela é uma pessoa idônea? Será que ela vai, que ela estava anunciando que ia vender? Será que vai dar certo? Não sei o quê, se a gente comprar. Eu falei, gente, eu vou falar com ela. Se eu tento comprar um lote aí dos moldes pra gente ver como é que vai ser. E a gente conversa. E aí foi aí onde eu conheci a Elô. Foi no primeiro momento que a gente conversou, né? E eu comprei os moldes na época, junto com os alunos lá, e a Elô estava iniciando esse projeto aí de começar a produzir esses moldes para vender. Eu até no início comecei a vender no meu ateliê também os moldes, porque era muito bacana, ela tinha uma proposta de dar uma porcentagem para quem estivesse vendendo, que eu achei super legal, mas por questões de logística e tempo e para me organizar e conseguir despachar, porque era muito, 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 vendia bastante pra caramba. E ficou muito difícil. Eu falei, eu sinto muito, não vai dar para eu continuar, não, porque tá muito. Não porque não tá legal ganhando dinheiro, mas tá muito difícil de dar sequência para conseguir atender todo mundo, né? E aí ela começou a distribuir para outras pessoas também, então foi muito legal. Então foi assim que eu conheci, e aí depois a gente se conheceu pessoalmente rapidamente e depois no Contaf, né? Mas sempre a gente se falando e eu acompanhando o trabalho dela. Então é isso. Aí eu queria te perguntar, como é que foi a sua história de entrada nesse universo, tanto da cerâmica quanto da produção desses moldes aí? Conta pra gente. Então, da cerâmica, foi uma coisa meio louca, né? Porque eu sempre tive vontade de fazer. Eu sou ligada a artes desde pequenininha. Sempre gostei, sempre estudei arte. Passei por diversas partes da arte. Meu sonho era fazer cerâmica, mas não dava tempo, porque é uma arte que você tem que se dedicar, né? E naquela loucura de você tem que trabalhar, 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 você nunca para fazer uma coisa que você gosta. E quando eu vou fazer bem breve, porque senão fica uma história longa. Mas Tá assim, bom. e aí quando eu fechei as minhas lojas de decoração, porque eu sou paisagista e decoradora, e os Isso. meus filhos estudam fora da cidade, né? Então você imagina que eu passo 4 horas por dia na estrada. E aí minha vida virou uma loucura com as lojas. E eu falei, não, agora eu vou fechar. E eu fechei. Aí eu falei, puta, mas o que eu vou fazer da vida? Agora é a hora de fazer cerâmica. E comecei a fazer cerâmica. Logo no começo que eu entrei na aula, eu fui viajar e eu acabei achando o molde. E trouxe um Hum, para o Brasil. E aí achei super interessante. Procurei, e você não achava em lugar nenhum. Aí, uma vez, a casa do ceramista anunciou os moldes. E eu comprei, acho que todos que ela tinha na loja eu comprei. E o meu marido tem fábrica de madeira. A família dele é da madeira, ele nasceu dentro de uma madeireira. E eu, depois de ter procurado e não ter achado ninguém para fazer, porque não compensa fazer, né? Quem tem fábrica de é, madeira dificilmente para fazer uma coisa tão barata, né? Barata em exatamente. termos, mas para eles é uma coisa barata. E E é aí, trabalhoso, né? muito, muito, são várias etapas. Parece fácil, mas são muitas etapas. E o custo disso é caro, né? Você tem que ter funcionário, a É, maquinário é uma fortuna. E eu aí eu sei que eu comecei a vou, fazer. vou ver se eu Esse consigo foi um dos mostrar. primeiros. Mas vai falando aí, só vou passar aqui só para o pessoal que não está acostumado aí, mas eu acho que muita gente já conhece, né? São os moldes aqui. Aqui o Instagram é difícil da gente mostrar, mas dá para ver. Depois vocês entram lá na página dela e conferem. Então, Peguei. esses foram os primeiros, e eu lixava na mão. Eu mandava cortar, né? E aí lixava tudo na mão, porque a gente no Brasil, o comum é você a fresa ter até um e meio, que é 15 milímetros, que dá 1,5 cm. E eu fiz os moldes com 18, porque eu achava muito pequenininho 1,5. Só que aí ficava 3 milímetros, que a ferramenta não pegava. E eu lixava tudo na mão. Não sei se você lembra que era meio arredondadinho, porque essa parte Isso. toda que sobrava era feita toda na mão. Eu fazia. Eu tinha as lixadeiras, por causa da minha profissão, eu tenho muitas máquinas de madeira, né? E aí eu ficava lixando dias e dias e dias e dias a fim, até que o dia... E assim, durante 6 meses a gente trabalhou sem lucro nenhum, porque não dava para você colocar em cima de todo o processo, senão ia encarecer demais. E a ideia é realmente pulverizar esses moldes, né? Para que todo mundo tivesse acesso a eles. Você lembra disso, né? Que até a gente Sim. conversou muito de molde.
E aí, agora, no final do ano, eu fui comprar essa máquina para mim, aqui para o escritório, para o meu ateliê. E eu queria, acabei ganhando de presente de Natal do marido, né? Que era um sonho do sonho, do sonho, do sonho. E eu ia ter que me endividar muito para comprar essa máquina, ia pagar uns 3 anos e eu ganhei de presente. E aí eu consegui lançar todos esses produtos novos, que só esse tipo de máquina corta. Se fosse cortar na mão para fazer, por exemplo, um disco desse, horas, né? Até você conseguir fazê-lo. E aí a máquina computadorizada você faz lá o desenho, o programa em vários programas e joga na máquina, ela faz sozinha. Então foi um baita de um salto nessa minha parte de produção, né? Isso é legal, essa busca. É exatamente isso, né? Porque, igual você falou, como é um produto que é relativamente barato, né? E uma máquina dessa é cara pra caramba para investir, né? Então tem que. Mas é como eu falei no princípio, quando você começou, eu falei assim: olha, o mercado tem bastante, né? Tem muita gente que vai curtir porque são os moldes bem funcionais, né? Agiliza bastante o trabalho da gente no ateliê para fazer determinadas peças. E são coisas simples de trabalhar e dá uma criatividade para a pessoa tremenda. Então, acho que assim, mercado você tinha para você começar a, a distribuir isso, né? Mas E não legal. tinha concorrência, né? É, Não tinha uma concorrência, porque ninguém investe nisso. Então foi bem bacana essa entrada, porque todo mundo acabou abraçando. Você foi o primeiro, depois veio a Arte Brasil, o pessoal lá de Recife, da Oxe, bastante gente abraçou junto, né? Porque sozinha legal. não ia conseguir essa amplitude, né, com as ceramistas. E o mais bacana é que todo mundo contribui com ideias, desde o começo. Ah, Elô, o que você acha de fazer isso? Ah, você pode mudar isso aqui? Porque como eu sou uma ceramista iniciante, eu tenho 2 anos de cerâmica. Eu fiquei 9 meses dentro de um curso e depois fui fazer autodidata. Comecei a pesquisar. E para você criar uma ferramenta, você tem que saber né, toda a parte de cerâmica, que era uma coisa que eu era muito iniciante. Então aí eu tive muita ajuda de muita gente. Isso é Sua, legal. do Lelé, a própria Amanda na parte de massa, porque não é uma coisa, né? São vários fatores que interferem no meu produto final. Gente, eu não sei se está com todo mundo, mas assim, a imagem da Elo tá um pouquinho. Eu não sei se é questão de internet, tá um pouquinho difícil de acompanhar. Eu tô conseguindo escutar ela bem, mas a imagem tá bem ruim, assim, Aqui a acho que internet talvez é seja. ruim. Aqui a internet é bem ruim, É tanto que eu ruim? estou usando do celular. Ah, então é isso. Então é isso. Mas tá dando para te ouvir, tá? Só para deixar claro aí pro pessoal, porque depois, pelo menos a gente acompanha, a gente consegue te entender bem. E depois, como eu disponibilizo isso, muitas vezes o pessoal lá no YouTube, a qualidade vai estar a mesma que está passando agora, tá, gente? Só para vocês saberem, mas eu estou conseguindo entender. Se a gente não entender, a gente interrompe e te fala. Tá? Mas tá dando para te entender. Talvez para ver algumas coisas vai ser mais complicado. Mas é isso que você tava falando dos moldes, né? Do pessoal apoiando e distribuindo e usando seus moldes. Eu achei isso muito legal porque você focou e aí você fez várias ações para poder incentivar as pessoas a usar também, né? E ensinar, porque tinha muita dúvida, as pessoas tinham muita dificuldade para aprender como usar. Igual eu falei no começo, eu fiz alguns vídeos para mostrar como é que era simples o processo. E lógico que dentro de tudo é uma ferramenta, né? Como foi uma ferramenta que a gente trouxe o menino dos moldes aqui, essas coisas, é uma ferramenta dentro da cerâmica, gente. Então, tem casos que é funcional, tem casos que não é. A própria Elo foi aprendendo isso no decorrer do tempo, né? Eu lembro que você criava alguns moldes, aí depois você tirava de linha, porque tinha molde que não tinha tanta facilidade de uso, né? Exatamente. Eu aprendi muito nesse processo de confecção de molde. Eu aprendi muito de cerâmica, né? Porque se você pegar os primeiros vídeos que eu comecei a fazer e os novos, você vê que até o processo que eu faço é diferente. Porque várias pessoas, anos-luz mais experientes que eu, foram me auxiliando nisso, né? Ó, Elô, faz assim, ó, você tá usando muita água na hora de fazer o vídeo.
oh, não, faz desse jeito, faz daquele que vai dar certo. Então, a minha parte de cerâmica também evoluiu muito com isso tudo, com a contribuição de todo mundo que foi ajudando. E foram muitos, eu não lembro o nome de todo mundo, mas muita gente Lógico, ajudou. Muita gente. lógico. Mas e você também ajudou muitos ateliês, porque, gente, uma coisa que assim, a gente, até então, eu fazia alguns moldes desses, de gesso e coisa assim, mas era muito mais complexo você conseguir angulação, modelo e coisa assim. E aí facilitou muito a vida de muita gente, né? Hoje, por exemplo, eu garanto que você deve toda hora ficar recebendo pedidos de moldes específicos e tamanhos específicos e coisas assim, né? Mas é lógico que é sabido que o processo de fabricação, você me contou, você me explicou um pouquinho na época, eu fiquei por dentro disso. Você tem que criar um desenho, né? Aí tem que fazer um desenho em 3D, tem que colocar na máquina para cortar no ângulo certo. Fala um pouquinho do processo do material que você usa nos moldes seu aí. Então, esse foi meu pesadelo, né? Porque embora eu usasse um pouco design gráfico, eu uso 3D, usava 3D no paisagismo no iPad, né? Que é muito mais fácil. Você carrega daqui, põe ali. Aí a hora que eu vi, o cara chegou com a máquina, foi ferrou, né? Você acha que é fácil? Você vê alguém. E lá na fábrica tinha projetista. Os parceiros que faziam para mim também tinham projetistas. Mas aí eu olhei e falei, e agora? O que eu faço, né? Eu tive que me virar. Aí você aprende, você liga para um, liga para outro, e você aprende, porque que nem quando a gente conversava, você mexe com o Corel. O Corel também você consegue fazer. Mas na hora de criar um percurso, você tem que passar ele para outro programa. Porque o Corel você faz como se fosse a planta baixa, né? Da chapa. Isso. Então você monta os formatos, os desenhos, e depois você passa ele para o outro programa, que é onde você cria o percurso. Porque cada tipo de fresa que eu uso nessa máquina tem um percurso diferente. E uma configuração, porque a gente configura a fresa, a espessura, qual é o ângulo, como, sabe, tudo. Cada detalhe do molde você coloca no programa do computador para ele jogar para a máquina e sair perfeito. Então foi muito mais um baita aprendizado que eu nunca achei que eu ia usar na minha vida, né? Que eu nunca ia precisar aprender. Aqui a gente usa muito o Vatican, né? Que ele é mais fácil porque ele já faz, embora tenha recurso limitado diferente do Core ou de outros, mas ele já me dá toda a opção num programa só. Então eu consigo acertar. Essa parte que você tinha me falado até você tinha falado dos personalizados, e eu ainda não consigo fazer tamanhos personalizados. Porque cada chapa, porque eu deixo assim nos kits, eu tenho então as chapas montadas das peças, dos kits e tal. Para fazer tamanhos personalizados, eu teria que criar novas chapas. Então, para cada tamanho isso, que eu falei. que fazer o desenho e complica. Por isso que eu falei, porque é diferente, não é aquilo lá que é feito um a um, né? Muitas vezes você pega uma chapona grandona você usa MDF hoje, né? Que é o material principal que você trabalha, né? Então você usa uma chapona grandona e aí você joga o desenho lá. E essa pessoa, se você for fazer um personalizado para um cliente ou uma outra pessoa, fica nessa dificuldade para poder acertar todo esse desenho. Mas o legal é isso, que o processo que a Elo entrou, ela entrou num processo de criação dos desenhos, e você está sempre criando, né? Sempre desenvolvendo coisa diferente, material. Depois nós vamos falar de algumas outras ferramentas que você está bolando, já perguntaram dos rolinhos. Toda hora a Elo manda uma mensagem e fala assim, estão fazendo uma coisa diferente. Mas vamos lá, a gente vai falar daqui a pouco. E aí, o que aconteceu, né? Que eu vi? É que você foi evoluindo isso, porque tinha coisas que é bastante pedida na cerâmica, né? Que eu acho que é super legal. Isso foi uma dúvida que o pessoal trazia para mim quando eu vendia. César, o que é interessante comprar? Aí eu falava assim, olha, eu faço torno redondo, para mim não é tão interessante. Mas apesar de ter criado algumas funcionalidades com os redondos que eu achei super legal. Que você vê muitos vídeos e coisas assim que funciona super bem. Principalmente para quem não domina torno super bem, e auxílio do molde com torno é muito legal. Fala aí. Não, eu sou ambidestra, né? Então você imagina que eu e o torno, a gente é um caso complicado, porque a gente vive em DR. E a minha dificuldade, na verdade, de criar
ferramentas para torno. Agora ainda estou começando. Mas antes todo mundo pedia para torno, para torno. Mas como você vai criar uma ferramenta para aquilo que você não sabe usar? No meu caso, eu não sabia usar o torno, né? Sim. Então Então. era muito complicado. Porque você inventa um negócio que não vai funcionar na prática. É o que eu falava para ela. Eu falei, nossa, eu queria, lógico, ter um universo desse aí para poder desenvolver, porque é muito louco, muito legal, né? Para a gente poder desenvolver, principalmente eu pensando na parte de torno. Mas aí foi o que eu vi. E eu orientava as pessoas, eu falava assim, vai depender muito da sua linha de trabalho, né? Muitas vezes a Elo criava um molde que ela achava que ia ser super sucesso e o pessoal ignorava um pouco o molde. A gente brincava, Elo, para você vender, você tem que ensinar o pessoal a usar eles, porque muitas vezes as pessoas não estão visualizando as possibilidades com aquele molde. Essa é a parte difícil, porque muitas vezes você cria um modelo e a pessoa olha, mas é tão simples. Mas a partir daquele modelo você cria uma infinidade de outras opções, né? Isso que é legal, isso que eu achei que foi muito bacana da sua parte, que a gente não vê tanto. A gente não tem muita produção de ferramental, assim, mas foi esse envolver com a cerâmica e criar e experimentar e mostrar para as pessoas com os vídeos que você estava fazendo, com as oficinas que você começou a trazer para o seu ateliê, né, de trazer as pessoas para participar lá junto e poder mostrar. Então essa foi uma iniciativa bem diferente, vou dizer assim, de uma pessoa que está empreendendo dentro de um processo. E, gente, ajuda todo mundo. Porque ela vende o produto dela, as pessoas aprendem e vai ser usual no seu ateliê. Então, isso eu acho fantástico. Né? Essa parte sua de desenvolver que eu achei muito legal. E fala um pouquinho para mim da sua área, porque eu sempre fico curioso para saber, eu vejo as oficinas acontecendo aí. Você tem um ateliê, você tem uma área, você tem... Me fala um pouquinho aí do seu trabalho aí dentro, na sua região aí, vamos dizer assim. Ah, desculpa, eu não perguntei e a gente não falou, né? Aonde que a Heloísa tá? Porque assim, ela não tá aqui em São Paulo. Então fala para o pessoal onde você está, para a pessoa situar. E essa é uma pergunta que eu tenho que responder toda vez que alguém me manda uma mensagem perguntando dos seus moldes. Primeiro eu respondo, não estou vendendo mais. Passo o contato da Elo e falo, olha, ela está no interior de São Paulo, ela não está aqui na capital. Então fala aí onde você está. Nós estamos em Jundiaí, eu moro em Itupeva, que é uma cidade ao lado, mas como eu tinha uma casa aqui parada em Jundiaí, eu acabei montando aqui na garagem e fui subindo, né? Agora a casa inteira está dominada pelo estúdio, que você começa a fazer, começa a se encantar e começa a querer fazer mais coisas. E a parte da oficina a gente criou, todo mundo me perguntava, você dá aula, você dá aula? Não dou e nem pretendo dar, porque eu não tenho tempo e nem know-how para dar aula, né? Eu acho que para você dar aula, você tem que dominar o assunto e não é uma coisa que eu domino. Eu hoje tenho um domínio bom sobre os moldes, sobre o que eu produzo, mas não tenho know-how para dar aula. Então, pensando em unir o que as pessoas queriam, com o que eu poderia dar, a gente montou essas oficinas. Então, eu não chamei de workshop nem de curso, porque são realmente oficinas, onde a gente senta. Como eu tenho todos os moldes aqui, então você pode testar tudo que eu tiver aqui, eu vou te ensinar a usar o que eu tenho aqui, o que eu aprendi. Por exemplo, colar pezinho, eu odiava colar pezinho, né? Aí comecei, como todo mundo queria saber como que fazia o pezinho, aí eu comecei a me especializar um pouco em alguns tipos de pezinho, para poder colocar na oficina. Aí, no começo, tinham pessoas que eram muito mais experientes que eu, que vinham nos cursos, porque ainda não tinham essa vivência de molde, e acabavam também ajudando na aula, né? Trazendo um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, e agregava nas aulas, nas oficinas. Então, foi bem bacana. A gente criou por causa disso, realmente. As pessoas queriam ver ao vivo como funcionava. Isso é legal. Isso é legal. Essa iniciativa é muito bacana, unir as duas coisas, né? Isso aí partiu também porque você gosta de cerâmica, dá para ver essa escultura que está aí atrás é sua, né? Essa é meu xodózinho. Ah lá, ó. Tá secando, ela estava coberta e eu tirei o plástico agora. Então, eu ela amo tem ainda. escultura. Eu sou realmente apaixonada. Eu estou ainda engatinhando, bem pouquinho. Mas isso é bacana.
E aí, assim, gente, os moldes, né, tem o princípio básico de uso deles, que foi muito introduzido aí pro pessoal, que é a da espuma, né, para pressionar na espuma e já tirar, né, e também dá para fazer sobre os moldes também, né, como depois, o pessoal que está aí agora já tem bastante gente, então eu vou lá. Vou explicar de novo. A gente está conversando um pouquinho sobre os moldes da Heloísa Brown. Para quem não conhece, do Arra Studio, depois entra lá no perfil dela. Tem muitos vídeos lá explicativos, que são muitos e muitos moldes diferentes. O uso, né? Tipo, os perfis de corte e um monte, né? Mas para facilitar muito a vida, principalmente de quem está começando na cerâmica, é muito bom. E o pessoal que já conhece aí. Então, entram lá no perfil dela, depois vocês vão dar uma olhada nos mods, aí vocês vão entender muito bem do que a gente está falando aqui e como é que é a funcionalidade deles. E aí tem essa funcionalidade também, dá para deixar a argila em cima, mas uma grande dúvida que todo mundo sempre fala é o MDF, né? Eu sei que, tecnicamente, você escolheu porque é uma madeira fácil, né? Um material fácil de trabalhar e com resultado melhor. Mas aí o pessoal sempre pergunta alguns cuidados. No tempo que você começou a produzir, isso faz quanto tempo? Acho que tem ainda Tá tem mais de um ano? fazendo um ano agora, em abril. Então, período de um ano. É um curto período para você avaliar um produto, né? Vamos dizer assim, em termos de desgaste, uso. Eu sei que o uso muitas vezes com água, com argila e coisa assim em cima do MDF acaba danificando algumas coisas assim, mas é um curto período de tempo. Você já tem alguma noção assim? E você aconselha conservação, alguma coisa? Então, eu até postei esses dias na página exatamente sobre isso. Assim, o MDF, embora seja um material que não é resistente, o MDF comum, né, que a gente usa no molde, o do disco é outra coisa. O Isso, MDF depois a gente vai comum, falar do dia. o MDF comum que a gente usa no molde, se você conservar, por exemplo, você não vai limpar com água, né? Você não vai enfiar na torneira, porque a madeira Eu incha. conheço algumas ceramistas paranoicas que fazem isso porque elas gostam de limpeza, mas isso aí é um detalhe que depois a gente conversa. Eu conheço, viu? É, Mas o certo, até os discos comuns, o material de madeira, você limpa, você pode até usar inclusive o sabão neutro no seu pano, limpa ele, deixa secar inteiro. Eu geralmente deixo assim um pouquinho de pezinho para secar a parte de baixo, ou se eu deixo assim depois eu viro. Então, você deixa ele secar completamente para guardar. A argila em si, a argila é composta de 25% de água. Então não é aquela coisa que fica uma umidade muito tempo que chega a deformar. Hoje em dia eu não uso nem água para fazer as minhas peças no molde, por exemplo. Depois que eu fiz alguns cursos, né? Inclusive com a Amanda, o último da Amanda, eu mudei completamente o meu fazer, né? De você aplicar, porque assim, eu usava muita água, ele ficava muito úmido, ele demorava mais para secar. Mas hoje eu não uso água na confecção, então eu faço meu molde, deixo meu tempo, que varia de lugar para lugar, né? Dependendo da cidade é mais úmida ou menos úmida, aqui é muito seco. Então ele não chega nem a umedecer o molde, para você ter uma ideia. A não ser quando é uma peça muito grande, que você tem que deixar um tempo razoável no molde. Eu gosto de fazer invertido, eu não gosto de fazer na espuma. Eu acho que invertido, você trabalha melhor a placa, você coloca... Isso, você consegue conformar ela melhor e a chance de entortar e empenar é um pouco menor, né? É muito menor, porque você está trabalhando com uma força. Quando você abre, você faz uma força para ela virar uma placa. Quando você despeja ela no molde, seja ele qual for, você tem que fazer uma força também para que saia aquela primeira memória, né? De ela estar reta ou de você trazer ela para a mesa depois da plaqueira, quando você movimenta muito. Então, eu faço uma nova força que cria uma nova memória. Então, hoje eu uso muito pouca água. Legal. Mas é básico, limpeza, limpou, deixa secar completamente e não guarda ele assim, guarda ele assim. Porque qualquer madeira, se você deixa ele assim, ele vai criando, né, uma deformidade. Se você deixa ele em pé, um em cima do outro, na verdade, eles fazem, né, uma força um sobre o outro, mantém, eu deixo sempre numa superfície reta. E eu não tenho, esse daqui foi o primeiro molde que eu fiz retangular. Esse é o primeiro conjunto. Vai fazer um ano. E ele tá aqui, ó, bonitão, lindão. Assim,
Lógico que na correria tem dia que você ficou o dia inteiro no ateliê, você não vai, você olha pro molde e fala assim, eu sinto muito, eu não quero de você hoje. Mas no dia seguinte, dá uma ajeitadinha nele, dá uma limpezinha, não precisa ficar 100%. Mas você não pode deixar argila nele para que não marque a sua próxima argila, né? Aí o pessoal tava até colocando aí dica aí, né? Algumas pessoas colocaram, olha só, eu enrolei o meu com plástico filme para usar, a outra eu invernizei os meus, outra que falou que colocou meia calça no molde para poder ajudar, né? Aí o pessoal precisa entender uma coisa que é assim, né? Que a gente usa. Por que funciona legal o MDF ali e o gesso também? Por quanto a porosidade deles ajudam na argila, né? Quando ele tem uma certa porosidade, então ele ajuda a argila a soltar facilmente. Então é raras vezes que você precisa passar alguma coisa para desmoldar ou soltar, porque a própria porosidade do material já faz com que a argila não fique presa nele. Né? Tanto isso, a madeira, eles repelem. Uma coisa que eu nunca usei e eu não indico é o plástico filme. Porque ele mantém a parte de dentro completamente úmida e vai secar diferente da parte de fora. Isso, né? Se você for fazer alguma peça, sei lá, que você precisa deixar por um tempo, é uma alternativa, mas você vai ter que ver essa questão. Vai ter uma diferença de secagem por conta de ser um plástico, né? Então, você tem que pensar se está funcionando direito na hora que você está tirando, se está dando diferença de umidade, coisa assim. Mas isso é legal. Então é isso. O pessoal precisa ver que ainda é um material novo, né? Que o pessoal está trabalhando. E muita gente tem dúvida se por ser MDF, por ter essa resistência, essa coisa. Mas, gente, é isso que faz a parte legal. Não daria para ela fazer de plástico, porque tem esse outro problema. E o custo, né? Então, assim, é um material funcional e barato que é para você ter no seu ateliê, né? Inclusive, toda madeira que não for, tipo, no disco eu uso MDF naval, que é para suportar a umidade. Mas a maioria das madeiras que não tem essa capacidade, né, naval, sofre o mesmo dano, né? Porque se você não está passando verniz, não está passando cera, sua madeira está crua, está porosa, tá? Então, independente de ser um MDF ou ser uma peroba rosa, coloca uma peroba rosa no tempo, porque ela vai ficar igual um MDF se você não cuidar, né? Exatamente. Então, a maioria das madeiras precisa de cuidado. Se não tem uma película que protege o exterior dela, ela precisa de cuidados. A gente trabalha na fábrica do meu marido, a gente trabalha com pinos. Poderia até fazer de pinos, mas eu fiz uns testes, fica mais caro. O que a gente quer é fazer um produto acessível. Então, eu posso fazer uma linha mais cara? Posso. Mas é interessante você ter coisas muito caras, né? Falaram aqui assim, a gente está discutindo exatamente isso, durabilidade. Estão perguntando tempo, durabilidade. É isso que a gente está discutindo aqui, porque o que eu falo é assim, o que eu estou falando para a Elo, que eu acho que nem ela pode precisar o tempo de durabilidade, porque vai do método que cada um usa, e ela está num processo ainda de construção, né? Ela está ainda com um ano aí do produto que ela está fazendo, então, assim, um produto que você possa ter uma margem, assim, daqui a uns 5 anos vocês voltam aqui, se a Elo continuar fazendo, vocês perguntam, e aí, Elo, depois de 5 anos, como é que está sendo? Aí um ateliê que tem uma movimentação de alunos muito grande vai falar que ela teve que comprar molde de novo, porque foi estragando. Aquele ateliê que usa ocasionalmente vai falar, tenho hoje para o resto da minha vida, vai durar. Então, assim, os cuidados básicos é esse, cuidando com a quantidade de água que esse produto vai absorver, porque ele, de certo modo, absorve e é sensível à água, indiferente do gesso, que vai absorver, vai eliminar a água e vai continuar igual. Agora, o MDF não vai acontecer isso, né? E aí falaram sobre o verniz, né? Uma pessoa que falou, aí eu passei verniz. Daí ela mesma já explicou ali no comentário que ela falou assim, eu passei uma camada super fina para não tirar a porosidade. Eu acho que tudo isso é nesse pensamento, né? Se você mexer na porosidade dele, talvez altere um pouquinho o uso, né? Eu tive cliente que passou cera, que preferiu passar cera, sabe, cera de piso mesmo. Aí até eu perguntei para ela,
também uma ceramista experiente. Ela falou, mas não vai... Eu perguntei, mas não vai ficar na argila, né? E depois dar problema na esmaltação? Ela falou que não, que na primeira queima já sairia essa cera da peça, né? Uhum. Então tem uma série de coisas que tem um monte de gente testando. Até hoje não me apareceu nenhum problema em relação a esses testes do pessoal. Mas é um produto novo, acho que em vários lugares, né? A gente tem a fábrica nos Estados Unidos, tem a fábrica na Inglaterra e tem a fábrica da Argentina. Todos eles usam o MDF. Isso. O material, acho que é a escolha certa para trabalhar, né? Eu acho que custo-benefício. E você consegue manter padrão, né? Que ele é um material industrializado, né? Manter padrão de espessura, de vamos dizer assim, conformidade, é tudo retinho, tudo bonitinho. Então isso facilita muito para trabalhar e ter lá no seu espaço. Então você não tem dificuldade também de fornecimento, tudo isso, né? Eu acho que isso é a parte legal, né? Você sabe que a gente está falando de material, eu estava testando um compensado naval, né? Que é uma madeira mais resistente. Ela tem a mesma resistência. De umidade, ela tem a mesma resistência do naval de MDF. Mas como madeira, ela é mais resistente. Eu quase explodi a máquina, porque o problema é que ela tem colas, né? Ela é toda coladinha. E a minha fresa, ela entrou... tanto que ela quebrou, né? Ela quase pegou fogo, foi uma coisa louca, assim. Então, eu teria que trocar a fresa, e aprender como usa isso, e não dá diferença. Vai encarecer mais o produto, porque tem que ser outras ferramentas, e machuca no toque, porque o compensado, ele tem aquelas farpas, né, na beirada. Você lixa, e ele continua com farpa. Já isso aí não tem esse problema, né? Isso aí eu aprendi na prática também no uso do torno, né? Legal, gente. O pessoal tá colocando aí opiniões aí de como que tá fazendo com os moldes, passeio, seladora. Isso é bacana, gente. Pode colocar a experiência de vocês, porque essa troca que é interessante, que a gente vai aprendendo. Então, todo mundo vai aprendendo com todo mundo, porque não tem ainda o método certinho para poder a gente utilizar esses moldes e conservar eles. Então, é um ponto. Legal, a Heloísa tem esses moldes, você já conhece, dá pra gente fazer. Não dá pra fazer uma aula aqui, mas vocês podem ver lá no vídeo dela, ela usando e tudo mais. Mas ela também está desenvolvendo alguns outros produtos, pensando aqui no pessoal, principalmente que a gente já estava falando. Agora você está fazendo alguns discos, né, para torno também, das madeiras. Eu vou explicar rapidamente aqui para o pessoal que não entende de torno, uma dificuldade que a gente tem aqui quando a gente trabalha com torno, né? Quando você vai fazer uma peça no torno, para tirar ela do torno, se você fizer uma peça muito grande ou muito aberta, a gente tem uma dificuldade que é transportar essa peça porque ela tá mole, certo? E aí muitas vezes a gente usa uns discos que a gente coloca em cima do torno para tornear a peça em cima do disco, então tira-se o disco com a peça, só passa o fio e não toca, e só vai remover depois que a peça está firme. Só que esses discos, normalmente, assim, eu também tenho de MDF ou material que seja, e você tem que ter um monte de disco, e muitas vezes você vai fazer uma peça pequena, e aí você tem que fazer naqueles discão grande lá, e a conservação, guardar tudo. Aí a Elo também está fazendo agora um que é muito comum, que é o que você tem um disco grande e tira só o miolo central, né? Então você põe um miolo menorzinho e tira. Que eu achei super legal também você ter desenvolvido esse material. E aí fala aí pra gente, esse aí você já teve que fazer com um material um pouco diferente, né? Porque era um produto que fica muito tempo de água, né? Esse, se você fizer no MDF comum, uma semana você já estragou o seu disco, né? Principalmente porque ele tem, assim, a maior parte das clientes são ceramistas iniciantes e ainda usa muita água, né? A gente quando vai começar o torno é água para tudo que é lado. E você que tem mais experiência, todo mundo que tem mais experiência usa muito menos água, né? Então você consegue, por exemplo, fazer um MDF, mas nós mortais não. Então, eu fiz o teste em várias madeiras navais e achei um MDF, que é esse último que eu adotei. Eu tinha achado um outro naval, mas ele esfarelava muito na hora do corte. A parte de trás ficava toda esfarelada. Ele não retinha umidade, ele não inchava, mas ele esfarelava muito.
E quando esfarela que você Sim. tem camada, que você fica com camada exposta, pode ser que você venha a ter problemas com água. Então eu troquei, agora é um prêmio, né? É o melhor que tem, de MDF Ultra Naval, né? Que algumas pessoas chamam de Naval, mas nos fornecedores se chama MDF Ultra. Então eu peguei um prêmio que é maravilhoso de trabalhar com ele na parte da produção. Então, ele não incha, eu deixei. O primeiro teste que eu fiz foi: eu cortei 2 pedaços, um eu deixei de molho 24 horas. Né? E o outro eu deixei do lado porque era exatamente igual. E aí a gente fez o teste, ele não inchou nada, nada, nada. É legal, hein? E ele lixado ainda, eu deixei ele rusticão, quando sai da máquina, ele sai com todas aquela farpa em volta. Então eu coloquei ele rústico e não teve nenhum inchaço que realmente saísse na régua. Não chegou nada a 1 milímetro, por exemplo, nem isso a gente mediu. Aí depois, falando com a Vida Feita à Mão, ela me perguntou, por exemplo, nas escolas. Você às vezes tem que deixar a peça de uma semana para outra, né? Dentro de um plástico no disco, para ser terminada na outra semana. Isso. E uma coisa que eu não tinha pensado em fazer esse teste. Eu fiz esse teste por 7 dias, e a umidade que apareceu, aquele mofo que fica cara, não ficou. Aquelas mensagens chatas da TIM que vem e deu uma travada no meu coisa, mas voltou, acho que tá tudo ok. Deu uma pausada, vai. O que você ouviu? Você ouviu Você falou do plástico, você colocou dentro do plástico, aí você tá falando daquele, formando aquele mofo. Isso, tá sem som. Peraí, deixa eu pegar que eu já te mostro aqui. Voltou. Gente, por experiência, quando eu tô, só para falar para vocês, quando eu tô assistindo algumas outras lives dos colegas aí que tá fazendo live, que eu tô acompanhando, de vez em quando os vídeos dão um retardo de tempo, uma travada, uma coisa assim. O que eu aconselho você fazer? Saia da live, atualiza, entra lá de novo na live, volta a assistir de novo, que normalmente ele volta ao funcionamento normal. Então eu faço isso, aí eu vou e volto e ele volta ao normal. A gente quer seguir uma linha, mas vocês não perdem nada, não, tá? Vai lá, você estava falando do que você estava colocando, descansando as peças. Desse teste. Então, e aí eu fiz uma peça, não, né? Eu fiz um rebeleixo no torno, deixei no miolo, né? E cobri com plástico e deixei por 1 semana. A parte de mofo que apareceu é mínima e é na argila, não na madeira. É engraçado, né? Que ficou um pouquinho na... Agora, se você fizer isso no MDF comum, por exemplo, ele mofa inteirinho. Fundo, a frente, a lateral. E esse não. Então, é um teste... Por isso que eu falo que é importante a participação de todo mundo que usa, né? Porque você... eu, tipo, quando eu fazia, eu nem cobrava explicação de você, porque eu sabia que era uma coisa nova. Era uma coisa que você entrou também no mercado nova, então a gente iria aprender juntos, né? Então não tem como na hora você chegar lá e falar assim, olha, quanto tempo dura se eu colocar a argila aqui em cima. Aí são coisas que você vai fazendo, isso aí é de produto, gente. A gente vai aprendendo, né? Lógico, frustra algumas pessoas, porque muitas vezes pode acontecer alguma coisa, a pessoa reclama e coisa assim, mas eu acho que tem que partir desse princípio. A gente está com uma pessoa criando uma coisa diferente, bacana, que não tinha no mercado, uma pessoa que se propôs a fazer algo totalmente diferenciado a nível de atender o Brasil inteiro, que é grande pra caramba, e eu vejo o seu esforço aí de ficar sozinha, praticamente tem vez trabalhando, né, para poder fazer essas coisas. Então tem esses perrengues que vão acontecendo, e por isso que é legal. Ajudem da melhor maneira possível, dar essas dicas, essas informações, esse tipo de coisa, para a gente evoluir o produto e ficar cada vez melhor. Deixa eu ver, tem umas pessoas que colocou alguma coisa aqui. Adoramos seus moldes. Deixa eu ver só. Sentimos falta de molde de panela. O pessoal gosta de inovar. O endereço dela, tá, o pessoal tá colocando o endereço. Eu agradeço todo mundo aí, gente, que puder, porque assim, a gente tá fazendo a live aqui, eu não tenho acesso a ficar escrevendo,
A minha assistente hoje está ali, não está acompanhando para a gente evitar de ficar muita gente na internet para conectar. E aí o pessoal que está aí vai colocando, quem sabe, agora acabar de colocar o endereço dela aí do seu Instagram. E outra coisa, vocês estão vendo aqui que aparece o nosso nomezinho aqui em cima? Acho que desse lado aqui. Se vocês clicarem aqui em cima também, aparece escrito aqui embaixo o nome dos dois. Daí aparece o perfil, você já pode entrar nele e já vai lá pro Instagram dela lá e você já segue e corre para cá, para a live para a gente continuar, tá? Então é isso, ela estava falando dos moldes que ela está desenvolvendo agora, que tem essa opção de não inchar, né, com água e dar uma durabilidade principalmente para esse tipo de molde que a gente trabalha com muita água no torno, né? Isso é legal, isso é bacana. Acho que ajuda o pessoal. Muita gente pediu do torno. E aí, só que eu só conseguiria fazer quando eu tivesse uma máquina aqui, porque você tem que ir fazendo teste. Não dá para ir para a fábrica, voltar, ir para a fábrica, voltar. E aí, a gente vai lançar, depois que passar essa loucura toda, uma linha só para torno, com pinos para encaixar. Lembra que a gente até conversou uma vez disso? Isso, sim. E tal. E aí, a gente já está assim, já está na maternidade. Eu só preciso realmente fazer o piloto agora, porque já está todo pronto, mas eu preciso fazer o piloto para fazer um teste final no torno. Mas também vai sair nesse MDF Ultra, que é para ser resistente a toco. Você jogar um balde d'água nele, ele vai continuar inteirinho. Aí, assim, o pessoal está perguntando dos seus, você está começando a fazer alguns moldes de gesso também, né, para comercializar. Tem a espuma também que você está desenvolvendo agora para dar acabamento em peça, né? Então, assim, a Elo tem bastante produto, gente. Ela já está fazendo bastante coisa para atender o pessoal. E uma coisa que eu acho fantástico é isso. É a visão do mercado que existe demanda. Ela vai tentar atender o pessoal que precisa desse tipo de recurso, né? Fala um pouquinho aí desses produtos novos que você está fazendo aí. Então, a gente está, na verdade, eu tenho mania de falar, gente, mas sou eu, né? Que a gente é solitário, porque eu tenho um funcionário que vem 2 vezes por semana aqui comigo para fazer a parte de lixar, né? Mas o resto tudo eu que faço. E, assim, muita gente pede alguns produtos diferentes, igual de gesso. Nunca pensei em fazer, até porque tem muita gente boa no mercado fazendo, né? Mas aí a Elo precisa de um molde de bowl. Eu tenho todos os seus moldes, mas eu quero um molde de bowl. Então, a ideia, por exemplo, do molde de gesso é fazer coisas simples, não é fazer uma linha gigante, é só realmente para atender esse cliente que já está acostumado com esse molde. Aí, por exemplo, a parte de ferramentas, todo mundo me pede a ferramenta. Você tem ferramenta de torno, ferramenta disso. Dá para eu fazer? Dá. Mas tem também muita gente boa fazendo no mercado. Então, a minha ideia é não é fazer o que já estão fazendo, né? É criar coisas diferentes. Para que legal. A gente possa criar uma cadeia sabe, um indica o outro, que se eu não tenho, você tem, se ele não tem, o outro tem. E aí a gente pode trabalhar em comunidade, né? Não vira uma concorrência, vira realmente uma comunidade de cerâmica onde cada um desenvolve uma ferramenta funcional e que pode complementar a outra, por exemplo. A parte os rolos de textura que todo mundo fala, os pilotos estão todos prontos. Eu fiz tudo em 3D. Só que o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou testando em materiais porque eles precisam ser acessíveis. Hoje, se eu fizer, por exemplo, nessa máquina, eu consigo fazer. Só que eu tenho que ter um projetista, porque não é uma superfície plana e a máquina não reconhece a superfície cilíndrica, né? Então, tem que fazer um monte de cálculo e eu não consigo fazer hoje. E sai caro. Você vê esses rolos importados, o mais barato que você acha aí na China é 70, 80 reais, só que custa mais 70, 80 para mandar para cá. Então, verdade. A minha ideia é trazer uma coisa barata, que sai 10, 20, 30 reais. Então, eu estou fazendo os últimos testes, eu acho que eu vou acabar fazendo com resina mesmo. Nos Estados Unidos, essa última vez que eu fui, eu encontrei muitos moldes, muitos rolos para textura de gesso. Então, várias empresas... Desculpa, cortou. Textura de? Muitos rolos de gesso, feitos de gesso. Ah, tá. Então, achei muito bacana. Também é um teste que eu vou fazer agora.
Porque acaba custo, né? Você baixa o custo de produção e consegue viabilizar com um valor legal para quem vai comprar. Então, a parte de rolinho só falta isso realmente. O seu parou, não sei se travou. Desculpa, é que alguém me ligou e eu esqueci de colocar aqui no. Não perturbe. Vou colocar aqui, gente. Calma aí, só um minuto. Não, tá. Não sei como é que alguém conseguiu me ligar. Não sei como é que alguém conseguiu me ligar. Mas vamos lá. Tá? Voltamos? Estamos ok? Que tá ok. Gente, vou fazer o seguinte, tá dando já quase uma hora aqui do- da live, e daqui a pouco ela vai encerrar, né? Ela tem um prazo de uma hora. E a gente volta, porque ainda tem uns assuntos para a gente conversar ainda, tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, para não perder tudo isso que a gente já conversou, eu vou dar uma encerrada agora, tá ok? E encerro, a gente volta de novo e todo mundo entra aí de novo para a gente continuar. Então eu vou encerrar agora só para não perder isso aqui, para a gente continuar, tá bom? Porque daí eu salvo daqui a pouco e a gente disponibiliza depois lá para o pessoal e a gente volta para concluir essa parte que ela estava falando dos rolos de gesso, que eu achei super interessante essa ideia aí. Aí a gente conversa, tá bom? Voltamos, tá, gente?